E vamos agora ao AgroExport. E o destaque de hoje são as exportações do complexo soja e também do trigo. Quem já está aqui comigo para trazer todos esses dados é o nosso diretor de conteúdo, Giovanni Ferreira. Boa tarde, tudo bom, Giovanni? Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma satisfação, Kelly, dividir a bancada aqui com você hoje no Mercado e Companhia. Com certeza, muito bom. E ainda até porque a gente vai trazer alguns dados. A gente começa com dados aí da exportação de soja, do complexo soja. O que você traz aí para a gente de novidade? Correto. A gente vai mostrar um pouco dos números, da intensidade do comércio internacional do complexo soja, que envolve diretamente o Brasil, o principal exportador do grão hoje no mercado mundial. Eu vou convidar todos a acompanhar aqui na tela um gráfico que a gente montou para mostrar. A gente preparou uma série de 2018 até 2022, 2018 a 21 ano fechado e 2022 o bimestre, janeiro e fevereiro. Percebam que no ano passado a gente bateu um recorde de exportação na faixa azul, na coluna azul aqui, 86 milhões de toneladas de soja em grão exportados pelo Brasil para uma receita cambial de 38,6 bilhões de dólares. Como é que a gente está esse ano, tá? No primeiro bimestre, nós já embarcamos 9,7 milhões de toneladas, tá? No acumulado de janeiro e fevereiro, para uma receita cambial de 4,4 bilhões de dólares. Qual que é o destaque desse número, Kelly, e a todos que nos acompanham? No ano passado, nesse mesmo período, para o bimestre de 2021, janeiro e fevereiro, nós exportamos 2,7 milhões de toneladas para 9,7 milhões de toneladas esse ano. Ou seja, um mercado muito aquecido, muito intenso, fruto das cotações em Chicago e também na conversão por conta do câmbio. A gente está vendo soja hoje a R$200 a saca de soja no Brasil. Então isso intensificou muito esse mercado internacional. Um crescimento incrível de 260%. O que é importante aqui? Quem nos acompanha deve estar pensando, mas o ano passado foi um ano atípico para as exportações. Então essa comparação ela fica prejudicada de 2,7 milhões de toneladas para 9,7. Realmente, o ano passado foi atípico, nós embarcamos menos nesse período por uma série de fatores, mas vamos resgatar o nosso recorde de exportação para o bimestre, que foi em 2018, quando nós exportamos pouco mais de 7 milhões de toneladas no bimestre, ou seja, nós estamos muito acima do recorde de 2018 para o período de janeiro e fevereiro. Então, muito intenso. Isso traz uma preocupação, Kelly. Nós vamos ter uma safra menor de soja. Mercado aquecido por conta de preço, tá? A safra menor por conta do clima. Exato. Né? No ano passado, quando a gente exportou 86 milhões de toneladas em grão, nós produzimos mais de 130 milhões de toneladas. Esse ano, nós já estamos falando na casa das 120 milhões de toneladas ou menos. O que isso vai afetar? Vai afetar o consumo. E quando nós falamos em consumo, é importante que quem nos acompanha entenda, nós estamos falando de consumo interno, para crush, para esmagamento, para farelo, para óleo, mas também exportação a gente entende como consumo. Talvez no segundo semestre a gente tenha que racionalizar esse consumo e reduzir as exportações. Então, muita atenção nesse mercado para que a gente não tenha um problema de escassez de soja durante o ano para consumo. Isso inclui exportação. Então, ficar bem atento nesse segundo semestre. Correto. Vamos olhar agora os demais itens do complexo soja. Soja farelo agora, por favor. Só para a gente olhar. O farelo a gente vem crescendo, Kelly, na exportação de farelo, enquanto eles colocam ali. Aqui, perfeito. Ano passado a gente fez 17,2 milhões de toneladas de exportação de farelo para o Brasil, um recorde absoluto, tá? Esse ano a gente já fez aí 17, 18% do volume total do ano passado, janeiro e fevereiro de 2022, 3,1 milhões de toneladas. Como que foi janeiro e fevereiro de 2021? Só para a gente ter esse comparativo da intensidade aí desse mercado. Nós temos 2 milhões de toneladas. Ou seja, a gente está com 50% a mais de volume exportado nesse período. De novo, preço, mercado muito aquecido, mas de novo, a preocupação com a destinação da soja da nova safra que vai ser menor esse ano. Agora vamos ver o óleo, por favor, para a gente fechar o pacote aqui do complexo soja. Assim como o farelo, o óleo a gente também vem crescendo na exportação de óleo. No ano passado a gente teve uma guinada bastante forte, percebam aqui nesse gráfico. A gente saiu
sempre na coluna azul volume e na coluna amarela a gente está falando de receita cambial. 2020 a gente exportou 1,1 milhão de toneladas para 1,6 milhão de toneladas em 2021, ou seja, um crescimento bastante expressivo. Esse ano nós já fizemos 300 mil toneladas. Como que foi o primeiro bimestre do ano passado no comparativo? Lembra, a gente carregou muito mais soja, muito mais farelo no bimestre e o óleo. O óleo no ano passado a gente fez 170 mil toneladas, tá? Para esse ano já no acumulado 300 mil toneladas, um crescimento de 80%. Então, muita atenção aí ao complexo soja, por isso que eu fiz questão de destacar grão, farelo e óleo na relação com a safra que vai ser menor. Estamos carregando bastante, muito acima do ano passado, nesse primeiro bimestre, mas como que isso vai se comportar daqui para frente? O mercado vai continuar aquecido, o mercado internacional, mas será que nós teremos soja suficiente para atender essa demanda? E a gente tem que pensar no mercado interno também, Perfeito. né? Ficar de olho nisso. E olha só, os preços do trigo na Bolsa de Chicago continuam sentindo os efeitos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Os contratos com entrega em maio, que são os mais negociados atualmente, fecharam o último pregão em alta de 7,2%, a 11 dólares e 16 centos por bushel, um dos maiores níveis da história. E a gente vai conversar aqui também com o Giovanni sobre essa questão do trigo. Preço lá em cima, cada vez mais alto, e como é que fica esse mercado? A crise geopolítica que se estabeleceu por conta desse conflito, Kelly, Rússia e Ucrânia, tem um impacto muito forte nos grãos, tá? No preço dos grãos, na Bolsa de Chicago, principalmente balizas expressivas, em soja, não tanto, mas principalmente milho e trigo. Porque aquela região do leste europeu, Rússia, Ucrânia, são importantes produtores de cereais de inverno. Isso inclui milho, inclui trigo também. E daí eu trouxe um pouco da questão do trigo para mostrar essa preocupação. O Brasil é um grande importador de trigo. Nós produzimos para atender apenas metade da nossa demanda. A outra metade a gente tem que trazer do mercado internacional. Não trazemos da Rússia. A Rússia está muito longe. O nosso importador prioritário aqui é a Argentina, o Paraguai, o Canadá, eu posso buscar também. Mas o que acontece? Não vai faltar trigo no Brasil, mas o preço vai ser mais caro por conta dessa crise na Rússia. Eu vou te perguntar, você acha que esses outros países podem mandar trigo lá para a Rússia e acabar faltando para cá? Na verdade, a Rússia é um grande exportador de trigo. A Rússia já chegou a produzir 80 milhões de toneladas de trigo e exportar mais de quase 40 milhões de toneladas. Então, o problema é que com a Rússia fechada... Esse vai para outros mercados. E a dificuldade de escoamento também, por conta desses canais, problemas logísticos, embargos, tá? Isso faz com que a cotação suba muito. Nós vamos mostrar isso aqui. Mas eu quero mostrar primeiro a oferta e demanda de trigo no Brasil, tá? Aqui eu estou mostrando produção em azul e importação em amarelo, tá? Percebam no azul, que é produção, muito linear, né? 2018 na série 5,42 milhões de toneladas, para 2021 um crescimento bastante expressivo, 7,67 milhões de toneladas. Como que se comporta a importação? 2018 6,8 e 2021 6,22 milhões, muito em linha. Perceba nesse gráfico que nós produzimos metade praticamente e importamos metade do que nós consumimos, em torno de 13, 14 milhões de toneladas, que é o consumo interno. Metade é produção e metade é importação. Agora vamos olhar 2022, eu vou corrigir esse número aqui, tá? Ele tá correto, tá? A expectativa de produção para 2022, 7,9 milhões de toneladas. Quanto que nós já importamos, tá? Em 2022, janeiro e fevereiro, 1 milhão de toneladas. Está muito em linha com a importação do primeiro bimestre do ano passado. O que eu quero dizer? A nossa relação, quadro de oferta e demanda, ele continua normal, olhando produção interna e o que a gente vai precisar importar. Até porque a gente traz 80%, 90% desse trigo que a gente importa da Argentina. Mas aonde que está o impacto, como nós falamos no início dessa parte do trigo, está no preço, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então nós não vamos ter problemas de oferta de trigo no Brasil, olhando produção e importação, porque nós não trazemos trigo da Rússia, mas vamos pagar mais caro por isso. Eu peço para colocar agora o quadro aqui. Isso aqui, gente, é a Chicago, tá? No dia da invasão da Rússia na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro, a cotação do trigo em bushels, em dólar por bushel, tá? Em Chicago, de 8,65 no dia 24 de fevereiro
para hoje, isso nós estamos falando do contrato de maio, tá? Que é o próximo contrato com vencimento na Bolsa de Chicago. Nós estamos falando de 12,09 dólares por bushel. Um crescimento, um aumento nessa cotação média de 40%. Lembrando que o mercado hoje ainda não fechou. Esse é um dado de agora a pouco e como Chicago vinha trabalhando. Então, um crescimento de 40% em dólares por bushel. Em 9 dias. Em 9 dias. Então, vai ficar mais caro produzir, fazer macarrão, pão, enfim. A gente tem muito trigo para ração animal também em algumas regiões do mundo, ou seja, vai encarecer também a pecuária. Só lembrando para o nosso telespectador que o bushel de trigo é igual ao bushel de soja. Nós estamos falando de 27,2 quilos, tá? Um bushel de trigo é igual a um bushel de soja. Para a gente poder fazer aquela conversão em saca e tudo mais, que é a referência aqui do Brasil. Então, uma preocupação com a soja, a demanda muito alta nesse momento, grão, farelo e óleo do complexo soja. E no trigo, quando a gente olha preço, a gente não vai ter problema de oferta, até porque a nossa safra vai ser maior. Isso deve reduzir um pouco o volume que a gente vai precisar importar, mas a preocupação com preço. Hoje, 40% maior do que no dia que eclodiu esse conflito no leste europeu. Duas reflexões importantes aí para a gente fazer, então, aí em relação ao mercado da soja, né, no segundo semestre principalmente, perfeito, e de olho aí também nos preços do trigo aí para a gente aqui no mercado interno. Obrigada, viu, Giovanni? Uma boa tarde para você. Bom final de semana. Obrigado, Kelly. Bom final de semana. E a você que nos acompanha, bom final de semana e até a próxima.